Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist. Eu sou o professor Herbert e agora eu vou resolver a última questão da prova paulista de Física do terceiro ano do ensino médio. A prova aí que é de 2024, terceiro bimestre. Então é uma prova de conversão de escalas termométricas. Então aqui no Brasil a gente sabe que a gente utiliza a escala termométrica que mede a temperatura, o grau Celsius, né? Quando a gente vê a previsão do tempo em graus Celsius. Nos Estados Unidos, no Canadá, como é o caso aí do exercício, eles utilizam graus Fahrenheit, né? Então quando você está assistindo um filme, você vai ver uma temperatura lá no filme, por exemplo. Vai estar em graus Fahrenheit. Aí não dá pra gente saber se está frio, está calor, porque a gente não tem essa referência. Pra gente saber, a gente tem que converter para graus Celsius e aí sim a gente vai ter uma noção qual que é a temperatura, se está frio, se está calor, né? Se a temperatura está alta e baixa, porque frio e calor na verdade não são conceitos cientificamente corretos, né? Do jeito que eu estou utilizando aqui, mas você me entendeu. E a gente precisa converter então para a gente saber, para a gente ter a relação entre uma escala e outra, né? Existem outras escalas termométricas, existe a escala Kelvin, que eu acredito ser a mais importante, que é a escala absoluta, que é mais utilizada na ciência, né? Mas aqui é só a gente saber converter de Celsius para Fahrenheit, e aí ele deu a fórmula, então ele já ajudou a gente, não precisaria decorar a fórmula, tá ali a fórmula. E aí, o que foi um pouco difícil é que ele não fez uma pergunta no enunciado. Ele só deu dados no enunciado e aí a gente precisa ler alternativa por alternativa para ver qual que está correta. Então isso pode dificultar um pouco. Por exemplo, se a alternativa correta fosse a última, iria demorar bastante para fazer essa questão. Mas vamos lá, vamos por partes aí. Vamos ler o enunciado. Imagine que você está planejando uma viagem para o Canadá e que a escala Fahrenheit é comumente utilizada para medir a temperatura. Antes de partir, você decide acompanhar a previsão do tempo para se preparar adequadamente. No Brasil, a previsão do tempo informa que a temperatura média da cidade de partida, então aqui no Brasil, é 30 graus Celsius. Enquanto no Canadá a previsão é 50 graus Fahrenheit. Ele só falou isso. Aqui estava 30 graus Celsius e lá 50 Fahrenheit. Como a gente não tem noção de Fahrenheit, não sei o que está acontecendo lá, né? E eu não sei qual é a relação. Aí você poderia se confundir. Logo na alternativa A ele já falou, você deve se preocupar em levar um agasalho, porque no Canadá a temperatura é 30 graus Celsius. Então você já poderia pensar, aqui estava 30, lá estava 50 Fahrenheit. Então 30 é igual a 50, 30 aqui é igual a 50 lá. Não, porque a temperatura aqui no Brasil era 30 graus Celsius, que é uma quantidade em Fahrenheit, que eu não sei, eu precisaria converter para descobrir, né? Lá no Canadá a temperatura é outra, que no caso é 50 Fahrenheit, que equivale a quanto em Celsius? A 30? Não sei, pode até ser, mas só fazendo a conta eu vou descobrir se 30 é igual a 50. Né? Eu não sei, eu precisaria fazer a conta, por isso que essa questão aí foi um pouquinho chatinha. Mas vamos lá. Então primeiro, a fórmula, eu vou deixar a fórmula um pouquinho mais fácil, para a gente não precisar fazer tanta conta. Então eu já vou simplificar ela. Então, TC, temperatura em Celsius dividido por 100, é igual a TF, que é a temperatura em Fahrenheit, menos 32, dividido por 212 menos 32. Aí essa conta de menos eu já vou fazer agora. Para quando eu for fazer a conversão, eu não precisar fazer mais essa conta. Então, 212 menos 32 dá 180, tá? Então 180, e agora sim eu vou usar essa fórmula dessa nova maneira para fazer os cálculos. Então primeiro, você não deve se preocupar em levar né? Você não deve se preocupar em levar agasalhos, porque no Canadá a temperatura é 30 graus Celsius. Eu não sei. Ele falou que no Canadá a temperatura é 50 graus Fahrenheit. Não é isso? Isso mesmo, 50 graus Fahrenheit. Isso equivale a 30 graus Celsius? Não sei, eu preciso fazer a conta. Então vou calcular. Então, temperatura em Celsius, que é o que eu quero descobrir, dividido por 100, é igual a temperatura em Fahrenheit, que eu sei que lá é 50, porque ele deu no enunciado, menos 32, dividido por 180. Agora sim, se esse TC der 30, essa resposta tá correta, tá? Mas não vai dar, já vou falar, mas vamos fazer os cálculos aí.
Então, primeiro eu faço a continha lá em cima da divisão, 50 menos 32 que está 18. Então fica TC dividido por 100 é igual a 18 dividido por 180, tá? Aí essa conta aí é fácil de fazer, não precisa de calculadora nada, ó, só passa multiplicando, ou você poderia multiplicar em cruz, faz do jeito que você gosta, mas eu tenho que isolar o TC. Eu não quero descobrir a temperatura em Celsius, eu quero descobrir se é 30 graus Celsius, eu quero descobrir o TC. Então eu tenho que deixar ele sozinho na equação. Porque ele ficando sozinho, eu vou falar, ele é igual a tantos graus Celsius. Aí eu descobri. Então eu tenho que deixar ele sozinho. O que está atrapalhando ele ficar sozinho ali? O 100, né? O 100 está junto com ele. Então eu tenho que tirar o 100 dali para ele ficar sozinho. Então está dividindo, eu passo multiplicando. Então fica TC é igual a 18 vezes 100 dividido por 180. Aí 18 vezes 100 é só acrescentar 2 zeros ao 18, fica 1800 dividido por 180, aí que fica 1800 dividido por 180, você pode cortar o zero em cima e embaixo, fica 180 dividido por 18, que é igual a 10, né? Então 50 Fahrenheit é igual a 10 graus Celsius. Então essa é a resposta correta, né? Então a gente já olhou aí, poderia dificultar se essa resposta fosse a última, você não observasse isso, aí você ia ter que fazer um monte de conta até chegar na última questão e ver que era isso, né? Se você não olhasse, mas como na B ele já deu 10 graus Celsius, você acabou de calcular que é 10 graus Celsius, então ficou fácil. Então quer dizer que 50 graus Fahrenheit é igual a 10 graus Celsius, que pra gente aqui é uma temperatura fria, né? A gente teria que usar blusa e tudo mais. E aí mostra a nossa dificuldade. Se você olha lá, igual ele olhou uma previsão, no Canadá tá 50 graus Fahrenheit, pra gente parecia calor, né? 50 graus, porque 50 graus Celsius é muito quente. Então a gente ia falar, nossa, como tá calor. Mas não, quando a gente converte, dá 10 graus Celsius, que não é calor. Lembrando que calor não é isso que a gente fala, né? Calor é a energia térmica que vai de um corpo para o outro. Então, por exemplo, se eu coloco minha mão nessa lousa aqui, a lousa vai esquentar com a temperatura da minha mão. E essa energia que foi da minha mão para a lousa, a energia térmica, é o que é chamado calor. Calor é a energia que vai de um corpo para o outro, né? Calor é isso. Calor não é sinônimo de quente como a gente utiliza aí normalmente, mas isso eu estou falando linguagem científica, né? Não é errado também a gente usar a linguagem coloquial. Porém, há troca de calor até quando está frio, né? Se você coloca o gelo no freezer, está tendo troca de calor, né? O freezer vai roubar a energia ali do gelo, por isso que a água congela, né? Porque ela está roubando energia da água até ela se transformar em gelo, e essa energia que está sendo roubada é chamada de calor. Tá certo? Então é isso, eu resolvi todas as questões aí da prova paulista, tanto do terceiro ano quanto do primeiro ano, do segundo ano do ensino médio. E na minha playlist, nessa playlist que vai estar esse vídeo aí, tem todas as questões de todas as provas paulistas desde o ano passado, Provão Paulista, Saesp, tem tudo isso daí resolvido. Se você quiser estudar para vestibular, para Enem, para a própria prova paulista, é só você dar uma olhada nessa playlist aí que tem de tudo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.